Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Marcos da MS Treinamentos e a gente está colocando aí mais um vídeo de 10, 12 minutos aí no máximo para debater um assunto que tem feito um mal muito grande à sociedade. E quando eu falo na sociedade, eu estou me referindo à sociedade de um modo geral, tanto a uma criança quanto a um idoso. É a questão da adaptabilidade. Pessoal, hoje nós estamos vivendo em um mundo onde a cada momento a gente precisa se adaptar. Antes mesmo de começar esse vídeo, eu gostaria de dizer às pessoas que muitas vezes usam o fator crítico, e isso é muito bom, porque faz com que a gente se corrija, que realmente eu não fui numa faculdade para buscar um ensino para realmente ser um professor. Eu fui buscar outros caminhos, que foi a engenharia de produção, foi a faculdade de administração, foi a faculdade de química tecnológica e uma pós-graduação em agrimensura e estudar um período fora do Brasil estudando metodologia seu-voz. A pedagogia realmente não foi uma área que eu me especializei, mas eu passei mais de 24 anos, 22 a 23 anos, dentro de uma das maiores empresas do mundo, chamada Petrobras, como coordenador de planejamento industrial. Se os senhores não sabem o que é isso, é uma função onde você tem o poder de demitir pessoas. E não é poucas pessoas, são muitas pessoas, porque você é responsável por uma carteira de projetos muito grande. E eu venho fazendo isso há muitos anos, trabalhando nessa área. Então, essa área me habilita muito dentro do sistema Petrobras, não como funcionário da Petrobras, mas trabalhando dentro da engenharia da Petrobras, conhecer educação, saber as melhores práticas, as melhores técnicas, e o que se pode e o que se não pode fazer dentro de uma empresa. Bom, antes de começando já a nossa palestra, eu digo o seguinte: no mundo, só eu estou com um papel aqui, por isso que eu estou olhando para baixo. No mundo só existem dois tipos de pessoas. Quem são as duas pessoas que existem no mundo? São as pessoas que mandam e as pessoas que recebem ordens. Eu não conheço a terceira pessoa. E no final desse vídeo, os senhores vão ver uns números que chegou até a mim, que foi muito assustador, é alarmante. Mas para que os senhores entendam esses números, é preciso o senhor ter paciência de ir até o final desse vídeo, para conseguir entender o que nós estamos falando. Eu gostaria de dizer que eu sou um dos donos aqui da MS Treinamentos, tá? A MS Treinamentos aqui, ela fica na Barão de Jaceguai, número 504, no centro da cidade de Mogi das Cruzes. É uma escola profissionalizante que traz para Mogi uma metodologia de ensino totalmente diferenciada, que é a metodologia seu-voz, que dentro do meu canal no Facebook existem lá vídeos explicando o que é a metodologia seu-voz. Vídeos feitos nos Estados Unidos, que hoje é uma metodologia muito aplicada dentro do sistema educacional americano. Bom, ontem eu passei o dia quase todo, minha esposa vai estar vendo esse vídeo aí, ela pode confirmar, assistindo vídeos de como se comportar dentro de uma sala de aula, qual o comportamento de um professor dentro de uma sala de aula. E o que eu vi me deixou extremamente preocupado, porque eu vi professores, vamos dizer assim, criando metodologia de adaptação um pouco não convencional, essa é a palavra correta. Professores com nariz de palhaço, professores fazendo chamada, pulando num pé só, professores fazendo gracinha, e isso tudo em nome da adaptabilidade, ou seja, o professor tem que se adaptar ao aluno, não o aluno ao professor. Pessoal, isso é uma falência técnica de uma grandeza que não tem nem o que dizer. A partir da hora que um aluno vai para uma escola e a escola coloca na cabeça dele, bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte: a escola vê o aluno ou como cliente. Porque existe um ditado popular que o cliente sempre tem razão. Então, se a escola vê o aluno como cliente, ele tem isso dentro dele, que ele sempre tem razão. Aqui na minha escola, eu enxergo o aluno como aluno. O pai dele
ou ele mesmo também é um cliente, mas eu tenho uma visão em sala de aula que ele é um aluno. Ele vai ter que se adaptar ao sistema da escola. E essa história do professor, o professor tem que se adaptar ao aluno, porque algumas pessoas aí que se dizem estudiosos da área da educação colocou isso como regra, é uma coisa complicada. Porque eu não consigo enxergar uma professora de 20, 30 anos de sala de aula pulando num pé só para agradar aluno. Então quer dizer que aquela professora que não faz isso, ela vai ser odiada pro resto da vida, e aquele professor que faz vai ser o professor queridinho. Isso é uma coisa extremamente difícil de entender, porque essa questão da adaptabilidade, ela está dentro do agrado curricular do professor, no curso de pedagogia, mas eu tenho certeza que de uma forma diferente, certo? E aí eu fui buscar 2 vídeos, tá? Fui ver 2 vídeos da instituição americana de como os professores se comportam em sala de aula nos Estados Unidos, e você vê que é um comportamento totalmente diferente. O professor, ele não é um carrasco, mas também ele não é o cara bonzinho, ele tem um meio termo, existe um equilíbrio. E o aluno, ele gosta, assiste às aulas, tem as dificuldades como qualquer lugar tem, mas é uma coisa extremamente prazerosa. O terceiro tópico que nós vamos tocar é a questão da evasão escolar. Será que o aluno está largando a faculdade? Será que o aluno está largando o curso técnico porque ele não entende da matéria, ou porque lá no curso técnico, lá na faculdade, o professor não está pulando num pé só, como o professor pulava com ele lá no ensino fundamental e no ensino médio? Será que ele não está encontrando uma dificuldade, uma resistência, porque o professor não está muito afim de conquistar ele, o professor está afim de passar a matéria? E disseram a ele que ele tem que ser conquistado? Olha, pessoal, eu como pai de família, eu tenho uma esposa maravilhosa, uma filha linda, eu tenho que me adaptar todo dia na minha casa. Todo dia quando eu chego, a minha esposa, ela cria um novo procedimento. Agora mesmo ela decidiu a dançar zumba, olha só, e eu tenho que me adaptar. Eu tenho uma filha aí, caminhando para 9 anos de idade, que eu tenho que me adaptar todo dia com ela. Mas isso não quer dizer que aquilo que me faz mal, eu também não tenho que reclamar, certo? Porque elas também têm que se adaptar a mim. Então, a adaptação é uma via de 2 mãos, ela tanto vai como vem. E essa questão da evasão escolar, ela muitas vezes, eu conversando, porque eu tenho vários amigos, vários amigos, são professores universitários, que ele fala, mas eu não estou muito afim de ficar com a melancia na cabeça fazendo graça para aluno. O tempo é muito curto para passar a matéria, mas primeiro eu tenho que contar uma historinha da carochinha para um aluno de 22, 23 anos, porque lá no ensino fundamental e médio disseram para ele que ele tem que ouvir essa historinha e ele tem que aprender a gostar da escola. Como que pode? Um cara que está dentro de uma faculdade, eu tenho que ensinar ele a gostar da escola. Mas isso está na pele dele. Ensinaram ele assim. E ele está fazendo isso porque ele foi doutrinado a ser assim. Pessoal, eu estou com os números aqui que fala sobre demissões. E é um número extremamente alto que me deixou extremamente assustado. Nós estamos aqui fechando um convênio com uma empresa da região, daqui do Mogi das Cruzes, é uma parceria, essa empresa é de recrutamento e seleção. E o diretor dessa empresa, ele nos disse que do ano de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, 35% das demissões que foram feitas foi pela questão da adaptabilidade. Então, se subentende que os alunos os trabalhadores que estão entrando na indústria, eles têm sabedoria, mas eles não têm inteligência. E como fizeram a raiz, né? É o que nós chamamos aí da geração Y, fizeram a raiz deles, assim, o mundo tem que se adaptar a você, não você ao mundo. Ele chega na minha empresa, agora eu vou me colocar como empresário, que sou, ele quer que eu me adapte a ele. Ele não quer conhecer o meu código ético, ele não quer conhecer a minha ética profissional, ele não quer conhecer meu código técnico, não, eu tenho que me adaptar a ele. Mas será que todo patrão está disposto a se adaptar ao funcionário? E aí, esse número de 35% reflete o quê? O primeiro emprego, jovens de 21 até 30 anos, que estão sendo demitidos
porque eles não conseguem se adaptar ao sistema, não conseguem se adaptar à linha de produção, não conseguem se adaptar ao código ético, não conseguem se adaptar aos amigos, ou seja, ele não se adapta a nada. Porque toda vez que ele quer que as pessoas se adaptem a ele, ele vai receber um não pela cara, dizendo o seguinte: amigo, aqui é você que tem que se adaptar ao sistema. Ah, mas me ensinaram que o sistema que tem que se adaptar. Nem sempre. Nem sempre. Então eu gostaria, eu sei que alguns professores vão estar vendo esse vídeo, eu não estou criticando quem age dessa forma, pelo contrário, quem sou eu para criticar o trabalho de alguém? Mas eu gostaria que os senhores entendessem o seguinte: pense no resultado final disso, porque a educação ela é um serviço que vai ser consumido por outras pessoas. Se você cria um serviço de má qualidade agora, lá na frente ele vai refletir. Se você está criando alunos que você tem que se adaptar a ele, você pense bem no que você está fazendo, porque pode ser que eu, Marco, dono de uma empresa, eu não queira me adaptar ao seu aluno. E como eu não vou poder mudar ele, eu vou simplesmente tirar ele de dentro do meu sistema. E aí se reflete porque 50% da população brasileira, 50% dos desempregados no Brasil tem nível técnico e nível superior. E eu tenho quase certeza que se dentro de uma empresa de recursos humanos, o dono teve essa preocupação de identificar que de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, 35% dos trabalhadores que foram demitidos, eles foram demitidos pela questão da falta de adaptabilidade. Você imagina num contexto de 50%. Tá ok? Eu estava em Minas Gerais fazendo um trabalho numa grande empresa de Minas, e essa empresa ela lançou um slogan numa revista que dizia assim, é uma gigante da área elétrica em Minas, ela lançou um slogan que dizia assim: contratados pelos seus excelentes currículos e demitidos pela sua falta de adaptabilidade. Mas muitas pessoas não perguntam: professor, mas o que é adaptabilidade? Adaptabilidade eu vou responder através da Bíblia, porque é uma passagem que eu me pego muito. Vamos lá. E Daniel, que é um grande profeta da Bíblia, assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel 1:8. Isso quer dizer o seguinte: Daniel, na narrativa, quando Daniel era jovem, ele foi levado em cativeiro babilônico, onde foi educado no pensamento caldeu. No entanto, nunca se converteu aos costumes neobabilônicos. Pessoal, não é porque todo mundo está fazendo que eu vou ter que fazer também. Se o professor que está me vendo agora, ele não está recebendo essa orientação dentro da grade do MEC, aquilo que está no diploma dele, colocar melancia na cabeça, nariz de palhaço, apanhar, levar tapa no rosto de aluno, levar chute, ele não tem que se adaptar a isso. Ele tem que procurar os órgãos competentes e discutir essa forma de educação, porque isso vai criar um problema muito sério dentro da minha empresa. Agora eu estou falando como empresário. Você vai me entregar um profissional que não vai servir para muita coisa. E do que adianta você saber que você está educando uma pessoa que o futuro dela não vai ser promissor? Então eu gostaria muito que esse vídeo, as pessoas refletissem nisso, não só aqueles que estão voltados para a questão da educação, como gestores, como professores, também aqueles que estão como aluno. Porque eu mesmo, como professor, eu tenho sofrido algumas pressões a ceder aqui na minha escola, que o aluno faça algumas coisas que a gente não está muito disposto a aceitar. Uma delas é o aluno querer entrar na escola vestido da forma que ele acha que ele tem que estar, praticamente nu. A gente cria uma certa restrição com relação a isso. Ah, mas você vai perder o aluno. Bom, a gente precisa pensar no que nós vamos entregar ao mercado de trabalho. Eu quero bater palmas aí para o Senai. O Senai ele tem uma preocupação muito grande em relação a isso. O Senai, as pessoas vão lá não como cliente, e olha que no Senai as pessoas também pagam, mas eles entram como aluno, tá certo? Então existem pessoas que ainda não têm essa predisposição de entender que eles são alunos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de convidar os senhores para vir assistir a nossa palestra de gestão comercial. Acontece toda sexta-feira, no horário das 8 ao meio-dia, com direito a um certificado assinado por mim, com o Conselho Regional de Administração. Nós lançamos aí também agora para ajudar aqueles que estão pensando em montar uma franquia, tá? Franquia é dentro da área de gestão empreendedora, o título é franquia, é um caso de sucesso ou um suicídio lento. Nós estamos aí com o curso de gestão de líderes e liderados para o pessoal aí que está no nível superior e no nível técnico, até para quem tem ensino médio, que está gerenciando pessoas,
para vir conhecer novos conceitos de educação, tá certo? Então isso tem feito um bem muito grande para a gente tem feito com muito carinho. Nós estamos aqui na Barão de Jaceguai, número 504, no centro da cidade de Mogi das Cruzes, esperando vocês. Tenham uma boa semana e um beijão no coração.